Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado. Felipe, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Muito obrigado, agradeço pelo convite. O mundo está vivendo uma situação de tensão de novo, por conta das eleições da Argentina e do risco de uma recessão global. Em que isso pode afetar o Brasil? Olha, isso é um pano de fundo muito importante, porque o Brasil ele tem uma conta capital e financeira, quando a gente olha o balanço de pagamentos, que são as transações do Brasil com o resto do mundo, muito aberta, a conta capital e financeira. Os fluxos financeiros entram e saem com facilidade. Mas a conta de comércio, a balança comercial ainda é muito fechada. A gente tem uma corrente de comércio que ainda é muito pequena, que é quando você soma exportações e importações e divide pelo PIB. Essa estatística ainda é muito baixa, significa que a gente está pouco inserido em termos de comércio, mas muito inserido em termos de fluxos de capital. Isso é importante porque nos expõe muito, então a gente está exposto a uma volatilidade muito grande. Qualquer espirro que acontece nos Estados Unidos e na Europa afeta fortemente a nossa taxa de câmbio, a política monetária. Então isso pode resvalar em inflação, pode prejudicar o setor produtivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar do Brasil ter reservas elevadas, isso é uma condição importante, mas não é suficiente para nos proteger totalmente desses eventos externos. O que a gente precisa é aproveitar o momento atual, né, de crise interna, sobretudo, para avançar nas reformas estruturais que permitam aumentar a produtividade. O Brasil ainda cresce muito pouco. Então, diante desse cenário externo mais conturbado, a gente precisa fazer a lição de casa, porque não vai haver de novo uma onda tão grande de aumento de preços de commodities, de demanda externa tão forte como teve lá quando a China virou um player importante no período de 2004 a 2010, né? Com uma crise grande no meio, mas ali o Brasil foi muito demandado, a gente conseguiu colocar as nossas commodities com preços muito vantajosos. Será que isso vai se repetir? A gente não pode ficar sempre contando com a sorte, né? O Banco Central tomou medidas para conter a alta do dólar. Elas vão na direção correta? O Banco Central tem mandato para isso, ele tem que evitar a volatilidade da taxa de câmbio. A gente tem um regime que é de câmbio flutuante, mas o Banco Central, a autoridade monetária e cambial, tem esse poder e esse dever de intervir quando achar que é necessário, quer dizer, para evitar altas muito grandes ou quedas muito grandes. Ele tem instrumentos para isso, não é necessariamente vender reservas ou comprar reservas, mas é atuar também no mercado futuro, que são os chamados swaps cambiais. Isso é importante, deve ser feito, etc. Agora, tem um problema anterior que precisa ser discutido quando nós estivermos num momento de maior bonança, né, que não é agora, que é a articulação, a combinação das políticas monetária, fiscal e cambial. A gente tem o chamado tripé macroeconômico, que é responsabilidade fiscal, com as metas de resultado primário, câmbio flutuante e metas para a inflação, com um Banco Central com autonomia operacional. Isso funcionou por bastante tempo. A gente conseguiu, depois do Plano Real, garantir uma certa estabilização da moeda, o poder de compra, etc. Mas agora é um segundo momento, quer dizer, será que a gente não deveria revisitar um pouco isso e ter uma nova composição de política econômica que permita mirar um pouco mais o crescimento econômico sem prejuízo da responsabilidade fiscal? Me parece que isso é uma coisa que logo deverá ser discutida, né? Mas não nesse momento, que é um momento de crise muito conturbado, risco muito elevado. Nesse momento a gente precisa fazer o arroz com feijão, tem que cortar gasto público e primar pelo ajuste fiscal, né? Ainda nas medidas do Banco Central, o que se voltou a fazer foi vender dólar no mercado à vista, algo que não se fazia há muito tempo. Isso vai na direção correta? O risco de você começar a fazer intervenções no mercado à vista é que o mercado também aposta contra o Banco Central. E aí você pode acabar tendo que exagerar a mão
quando essas apostas crescem, né? É claro que o Banco Central tem um corpo técnico brilhante, etc., e não vai deixar que isso aconteça. Mas é óbvio que esse risco existe, sim. Quanto às mudanças mais profundas que você mencionou, quais seriam? Nós temos que começar pelo controle da despesa obrigatória, porque o Brasil, desde 1988, com a chamada Constituição Cidadã, ele vem fazendo o ajuste fiscal, aumentando receita. Não tem nenhum governo que saiu deixando uma despesa menor do que pegou. O nosso orçamento primário, só o governo federal, quando fala primário, quer dizer, sem as despesas com juros, ele vai ser esse ano de 1 trilhão 484 bilhões. Desse total, o grosso é obrigatório, ou tem carimbo, ou está indexado, né, ao salário mínimo ou à inflação. Só cerca de 10% disso, né, é que corresponde à chamada despesa discricionária. Mas dentro disso tem investimento, tem o custeio mínimo da máquina que precisa ser feito, senão você tem que desligar a luz dos ministérios, mandar o pessoal da limpeza embora, da segurança. Então a margem fiscal está diminuindo. Como é que você resolve isso? Quer dizer, a receita só vai voltar a aumentar quando a gente voltar a crescer. A gente só vai voltar a crescer quando tiver uma política fiscal que reduza esse peso que exerce sobre a demanda da economia, sobre a demanda agregada, e faz com que a gente tenha todo esse nó fiscal e esse juro que ainda é alto e que impede o aumento do investimento, do consumo, gera um quadro de incertezas, né? O juro caiu muito no Brasil, mas as expectativas ainda estão muito negativas. O quadro de confiança ainda não é o ideal. Então esse juro mais baixo, você precisa potencializar os efeitos disso. Só quando o governo começar a apontar na direção correta mesmo, é que as empresas, as famílias vão começar a tomar mais risco. Porque qualquer decisão que envolva tomada de crédito, seja para consumir, seja para investir, envolve uma decisão de risco. Quando que você toma risco? Quando você olha para frente e vê que as coisas vão caminhar bem. O que significa caminhar bem? O governo tem que ajustar as suas despesas à sua capacidade de geração de receita. Responsabilidade fiscal é isso. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Nós temos uma dívida pública que já está em 78,8% do PIB e ela vai crescendo. Pelo cenário da instituição fiscal independente, essa dívida bruta ainda vai crescer até 85,5% do PIB lá em 2026, para então estabilizar e começar a cair. E note que nesse cenário a gente contempla de 700 a 800 bilhões de efeitos da aprovação da reforma da Previdência. Menos do que o governo espera, né? Menos do que o governo espera. Isso, inclusive, gerou uma certa polêmica, mas foi um episódio que reforçou o papel da IFE. Porque nós não temos que assinar embaixo das contas que o governo publica. Nós temos que fazer as nossas contas, podem estar certas ou erradas, mas a sociedade faz o escrutínio. Os especialistas, os economistas, a imprensa, né? E a imprensa usou largamente os nossos números. Você vê, o jornal Valor Econômico fez um editorial logo quando nós publicamos os primeiros números antes do governo e destacou que foi a primeira instituição que publicou números, inclusive antes do próprio governo. Então isso é positivo. A gente precisa aprender a conviver numa democracia com instituições como essa. Os Estados Unidos, desde 1972, têm uma IFE, uma instituição fiscal independente. Chama-se Congressional Budget Office, para quem quiser consultar, é o CBO na sigla em inglês. E funciona muito bem, eles calculam o custo de políticas públicas, dão informações relevantes para a tomada de decisão do Congresso. Então é um pouco isso que nós estamos ainda engatinhando, mas nesses 2 anos e meio de IFE, vem sendo o cerne aí do nosso trabalho, né? As vinculações que você mencionou, elas têm a intenção inicial é preservar algumas áreas. Então, saúde e educação são as duas principais vinculações. Isso não é bom? A ideia da vinculação é boa, né? Mas de boas intenções o inferno está cheio. Porque você tem ali uma amarração muito grande que reduz o grau de liberdade do gestor. E aí nós estamos falando tanto do prefeito, quanto do governador, quanto do presidente. Quer dizer, se você tem muitos carimbos,
Às vezes você precisa gastar mais com investimento, só que você é obrigado a gastar com uma determinada área. Então, veja, o que vem acontecendo no Brasil? O investimento público, quando você pega todas as estatais, pega a União, governos estaduais e municipais, ou seja, todo o setor público, em 1972 era 10,7% do PIB. Quer dizer, quase 11% do PIB. E hoje ele não chega a 1,5% do PIB. Dentro disso, a União representa 0,3% do PIB. E se a despesa obrigatória continuar avançando da forma como está avançando, nós vamos rapidamente chegar em 0% do PIB de investimento. Então, um país que quer crescer tem que investir. Só tem duas formas de crescer. É aumentando investimento e aumentando exportações. Nós não estamos trabalhando nessas duas matérias. Houve notícias positivas e fatos novos importantes nessa segunda parte que eu mencionei, de exportações, basicamente esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mas a gente tem que fazer disso coisas práticas, né? Tem que ver como é que as nossas exportações vão aumentar, sobretudo as de maior valor agregado, vender lá fora as nossas vantagens comparativas. Nós temos um setor de agronegócio que é muito competitivo. E na área de infraestrutura, observar que o Brasil tem um quinquilhão de obras paradas, né? Cadê o planejamento? A gente precisa voltar a recuperar, Paulo, a capacidade de planejamento que nós perdemos, né? Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Né? Qual é o risco de a gente entrar em um novo ciclo recessivo com essa situação global? Olha, eu acho que nós não vamos entrar num ciclo recessivo. Os dados de maior frequência, você vê o IBCBR, que é do Banco Central, os dados de comércio, os dados de indústria, da produção industrial, de fato eles ainda são muito negativos, mas já se observa um certo ponto de inflexão nisso. Não é que nós vamos passar a crescer 2, 3% da noite para o dia, mas provavelmente há uma recuperação muito lenta já se iniciando. Então nós não vamos Quais entrar... são os sinais disso? Desculpa. Os sinais disso são, por exemplo, esses indicadores de alta frequência parando de apresentar resultados tão negativos. O mercado de trabalho ainda está muito ruim, etc. Mas o que a gente observa é que os indicadores antecedentes, eles mostram que o PIB deve sair dos resultados negativos logo, né? As projeções da IFE mostram também isso. Então, isso é positivo, mas não é necessariamente uma solução, porque a gente vai ter taxas de crescimento baixas por muito tempo, se não fizer a lição de casa. Tem uma medida que os economistas gostam, que é o chamado hiato do produto. O que é o hiato do produto? É um termômetro. Então você pega o PIB potencial, quanto que a gente poderia estar crescendo, e pega o PIB observado. Então a distância dessas duas coisas hoje é de 6%. Quer dizer, então nós estamos num abismo. Essa ociosidade, quer dizer, máquinas paradas, plantas industriais fechadas, desemprego alto, é muito ruim, mas ela também é uma oportunidade, porque significa que você pode impulsionar a demanda, pode crescer sem gerar inflação. Até 2020, 2021, dá para fazer isso. O diabo é que você não tem política fiscal para fazer, porque nós cometemos tantos erros nos últimos 15 anos, que agora você não tem instrumentos de política fiscal contracíclica que seriam recomendáveis agora, né, você usar, quer dizer, injetar pressão sobre a demanda, simplesmente porque a dívida está estourando, o déficit é de 3 dígitos, né, esse ano, 139 bilhões de reais, apesar do primeiro semestre ter ficado mais positivo, mas a gente sabe que tem uma sazonalidade, a despesa aumenta no segundo semestre. Então, essa ociosidade tem esses dois lados, né, um paradoxo, e eu acho que ultrapassando alguns obstáculos, por exemplo, a reforma da Previdência, começando a discutir a questão da reforma tributária, é possível sim que o Brasil volte a crescer a partir do próximo ano. Mas vai depender muito da área política, né? Nós estamos na mão do Congresso e do Poder Executivo, como sempre, claro, mas talvez em momentos mais conturbados, né? É preciso registrar que a Câmara e o Senado têm tido um protagonismo importante nisso, né? O presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, o senador Tasso Gereissati, eles têm uma preocupação grande com a agenda econômica. E, a meu ver,
Esse é o combustível que está fazendo a coisa andar, né? É claro que a área econômica do governo também tem bons projetos e tem sinalizado na direção correta, mas a gente precisa ver como é que essas coisas vão recair no Congresso. Me refiro especificamente à reforma tributária, né? Porque envolve interesses muito complexos, né? De você consolidar e contemplar de maneira conjunta. Voltando, antes de falar da reforma tributária, queria explorar um pouco a coisa das medidas anticíclicas que, como você mencionou, não tem espaço, muito espaço para isso agora, mas uma que está sendo feita é a liberação do fundo de garantia. Né? Qual vai ser o impacto disso? Essa é uma medida muito positiva. Nós temos um relatório, que é o relatório de acompanhamento fiscal, relatório mensal. É só entrar em senado.leg.br/if, né? Ali todos os nossos relatórios estão lá, bancos de dados, etc. E qual foi o cálculo que nós fizemos? Possivelmente, nesse e no próximo ano, o efeito agregado dessa liberação de saques do FGTS pode chegar a quase 1 ponto percentual na taxa de crescimento do PIB. Então, esse ano é 0,2, 0,3 mais ou menos. Ah, mas é muito pouco. Sim, mas para quem está correndo o risco de crescer abaixo de 1%, 0,3 é algo relevante. Pode ser a diferença entre crescer e ficar abaixo de 1%. Ou acima de 1. Tá. E no ano que vem, 0,5, 0,6. Então, se somar essas duas coisas, vai dar 0,8, 0,9 nesse acumulado, que é um efeito muito importante. Mas eu destacaria um efeito ainda mais relevante da medida, que foi bem calibrada, que é o efeito sobre o mercado de trabalho. Hoje a rotatividade é muito alta. As pessoas pedem demissão, combinando com o chefe, para pegar o recurso do FGTS, depois voltam, né, para o mesmo emprego ou para outro cargo, etc. Esse incentivo não é culpa das pessoas, mas é porque o incentivo está errado. Né? Os agentes econômicos reagem a incentivos. Então, ao criar essa coisa do saque, quem optar pelo saque não vai ter mais aquele direito da multa, etc. Então, isso cria uma nova lógica que provavelmente vai reduzir a rotatividade no mercado de trabalho, podendo trazer efeitos positivos sobre o crescimento econômico. E a reforma tributária sai? Sai. Eu acho que sai dessa vez. A discussão sobre a reforma tributária é antiga. É muito difícil, né? Nós estamos até preparando algumas análises sobre isso, como nós fizemos no caso da reforma previdenciária. Mas há um certo consenso de que é preciso migrar para o chamado IVA. O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Adicionado. Por que ele é melhor do que o que a gente tem hoje? O ICMS é uma espécie de IVA, mas ele está na mão de 27 estados, com 27 legislações diferentes, uma série de regras que mudam todo dia, né? Isso cria uma dificuldade, um custo de compliance, como se fala em inglês, que é o custo de cumprir com essas obrigações, que é altíssimo. Aí você cria um mercado de pareceres, de necessidade de advogados e contadores para cumprir com coisas que deveriam ser mais simples, né? O IVA ajuda nisso por quê? Porque você vai substituir essa lógica que tem hoje por um imposto sobre valor adicionado, cobrado no destino. O ICMS é cobrado na origem e no destino, né? Você tem 3 alíquotas no ICMS. É a alíquota interestadual, que é de 7% quando sai do sul-sudeste e vai para o norte e nordeste, e 12% quando está na direção inversa, e tem as alíquotas internas, né? Por exemplo, esse copo de água aqui, produzido em São Paulo e exportado para o Ceará, vai ter uma determinada alíquota e um determinado valor apurado de imposto. Se for na direção contrária, pode ser que o que eu estou pagando imposto seja completamente diferente, né? Isso tem uma lógica que na época em que foi criado isso, essas alíquotas interestaduais, você queria repartir os recursos, né? Nós somos uma federação, então criar mecanismos, assim como o fundo de participação, né, dos estados e dos municípios, para que pudesse ter uma partilha de receitas, dada a disparidade tão grande que existe ainda entre as regiões do Brasil. Mas foi um mecanismo totalmente ineficiente, ele não produziu redução de desigualdade entre as regiões e ainda piorou as condições de crescimento do país. O IVA simplifica tudo isso, porque você teria uma cobrança só no destino, ou seja, se eu estou consumindo
aqui em Brasília e foi produzido em São Paulo, não importa, vai recolher em Brasília, né? Ah, mas então os estados do Sul, Sudeste vão perder porque são exportadores líquidos, né, para as outras regiões. É possível que percam. E aí entra o meu argumento de que você deve aproveitar que a situação é tão crítica e juntar a discussão do chamado Pacto Federativo com a discussão da reforma tributária. Porque os estados e municípios têm uma série de demandas. É Lei Candir, que é a questão da compensação de exportações, né? A questão da cessão onerosa do pré-sal, que está todo mundo de olho nesses recursos, e uma série de outras agendas. Isso precisa ser discutido conjuntamente, porque aí você pode aproveitar esse debate para viabilizar uma boa reforma tributária. Se vai acontecer ou não, é muito difícil de saber. Mas só o fato do presidente do Senado, do presidente da Câmara, estarem apontando para uma direção de se criar o IVA, e ambos abraçaram uma proposta, né? O presidente do Senado abraçou a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, e o presidente da Câmara abraçou a proposta do Bernard Api. Então o deputado Baleia Rossi está endereçando as discussões, e lá no Senado o primeiro signatário é o próprio presidente Davi Alcolumbre. E o governo também, quer dizer, o governo tem uma proposta que é um pouco diferente, mas um dos pilares da proposta é também o IVA. Só que em vez de ser um IVA nacional, é um IVA federal, juntando impostos que são arrecadados pela União, a COFINS, o PIS, o IPI e a parte chamada não regulatória do IOF. Qual dessas propostas é a melhor? A do governo não é conhecida ainda, não foi finalizada, mas das que já estão tramitando, tem uma no Senado e uma na Câmara, qual é a melhor? Isso é muito difícil dizer, porque tem um amigo que é consultor do Senado, o Marcos Kohler, que ele sempre diz que no Congresso entra um camelo e sai uma bicicleta. Você nunca consegue controlar o que vai acontecer no processo, né? E a democracia é assim mesmo, e é bom que seja assim. O que é importante é que você preserve. Desculpa, pensando nas propostas em si, claro que o que vem depois a gente vai ver, mas originalmente... A melhor proposta é do Bernard Api, a que está mais bem desenhada. Né? Porque ele está trabalhando nisso há muito tempo. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli também. A proposta dele também tem um valor muito grande. Né? Mas eu acho que a do Bernard Api, tecnicamente, ela está mais bem desenhada. Né? As pontas que estavam soltas estão agora todas bem calibradas. É óbvio que a gente vai ter que analisar isso, e a Instituição Fiscal Independente já está começando a fazer um trabalho de comparar as três principais propostas. Né? Sem entrar em juízo de valor do que deve ou não ser feito, mas mostrando os prós e contras de cada medida que está contemplada. Né? Há uma dificuldade grande também com a proposta do API, que é a questão federativa. Você dizer para um governador que ele não vai mais ter o ICMS, ou para o prefeito, pode ser um problema. Como é que eles resolvem isso? Mantém-se a autonomia para mexer na alíquota. Então, o que a proposta prevê é a garantia de uma alíquota de referência tal que vai preservar a arrecadação, né, como ela é hoje. Agora, São Paulo vai querer pôr uma alíquota menor? Pode pôr. Só que vai arcar com as consequências disso. Ou pode pôr uma maior. O outro estado quer pôr uma maior? Pode também. Agora, como tudo vai migrar para o destino, Paulo, a diferença é que hoje, como é que os governadores aumentam a arrecadação quando eles querem legitimamente fazê-lo? Eles mexem na base, não na alíquota. Então, é um pouco escondido o método. O consumidor não sabe que está pagando mais ou menos ICMS. Quando você migra para o destino, se o governador aumentar a alíquota, ou o prefeito, etc., né, também vai ter essa liberdade, ou a União, vai ficar óbvio que ele está fazendo isso, né, e vai gerar uma reação. Fica mais democrático. Né? Agora, quem vai gerenciar isso? A ideia é que tenha um comitê gestor, composto por todos os entes subnacionais e pela União, para que se possa decidir e também para que se possa harmonizar os fiscos estaduais, municipais, que é uma boa ideia. Agora, o diabo mora nos detalhes, né? E, obviamente, que vai ser preciso uma boa articulação entre os interesses dos estados, dos municípios e da União e do empresariado, né? Tem essa proposta aí dos empresários
de imposto único, mas essa é um disparate, né? Você não tem lugar nenhum no mundo que faça isso, né? A gente precisa copiar aquilo que deu certo, entendeu? Para que nós vamos querer inovar criando jabuticabas que não vão nos levar a lugar nenhum? Vamos olhar para a Europa, para a OCDE, e ver o que eles estão fazendo de bom e vamos copiar. É o IVA. Não dá para fugir muito disso. Qual o problema de um imposto único? O imposto único é cumulativo. Por exemplo, você produz o carro, paga. Aí você vende o carro para uma primeira pessoa, né, o carro zero, paga de novo. Ele é sobre a transação financeira, é isso? Sobre a transação. Qualquer transação vai pagar. Então, qual é a vantagem dele? É eficiente para arrecadar. Agora, ele é péssimo para a economia, porque ele é cumulativo. Então, ele não permite você se creditar. Quando aquele carro que foi produzido pela fábrica lá chegar para mim, por exemplo, se eu for comprar esse carro usado já de um terceiro, eu já vou estar embutido ali uma série de pessoas que já pagaram o imposto sobre essas transações. E vou pagar de novo em cima disso. Então isso gera distorções alocativas, né, econômicas sérias. Ah, mas a gente precisa de arrecadação. Bom, talvez existam outros mecanismos, né? Há uma discussão também que deve se ponderar, que é o tamanho da alíquota desse tal imposto à la CPMF, que é o chamado Cash Flow Tax, imposto sobre transações financeiras. Se a alíquota for baixinha, pode ser que ele não seja tão ineficiente assim, né? O Brasil também tem um imposto péssimo, que é o imposto sobre a folha, a contribuição patronal. Então, qual é a ideia do governo, pelo que a gente tem visto? É trocar. Ainda não tem uma proposta formal, mas a gente tem visto as entrevistas, né, das autoridades econômicas, da área econômica. E a ideia é tirar esse imposto patronal, vai ficar zero, e substituir pela CPMF. Que eles dizem que não é CPMF, mas é muito parecido, etc. Agora, qual vai ser a alíquota? Se for uma alíquota muito baixa, talvez compense. Se for uma alíquota de média para alta, aí já não compensa. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado. A gente precisa esperar também a proposta ser divulgada oficialmente para poder fazer as comparações. Esse é o papel, inclusive, que a IFE pretende exercer, né? Se for uma alíquota baixa, aí não vai ser um imposto único. Aí vai ser um imposto entre outros. Exatamente. Menos problemático, mas não vai ser único, certo? Mas é sempre aquela coisa, né? Passou um boi, passa uma boiada. Então, o que garante que essa alíquota vai ficar sempre baixa e tal? Quando você tinha a CPMF, que ela foi extinta, ela chegava a arrecadar 1,5% do PIB, né? Agora, era um outro momento econômico também. Nós começamos a conversa falando disso, né? Será que colocar um imposto muito parecido, com uma alíquota muito parecida, vai render os mesmos 1,5% do PIB? Talvez não. Então, essa questão tributária é complexa, não pode ser tratada de maneira superficial. As pessoas que estão aí no debate são pessoas experientes, né? O secretário Marco Sintra tem décadas de estudo nisso, o Bernard Api, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Então, qual é o lado positivo disso? É que todas as propostas têm um componente de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Por que ele é tão bom? Porque você só paga aquilo que for agregado de valor nas etapas da cadeia de produção. Então, nunca vai ter cumulatividade. Você só paga sobre aquilo que é agregado de valor. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, não tem IVA e a economia funciona Porque bem. eles têm o Sales Tax, que é o imposto sobre vendas. E como eles são uma federação completamente diferente da nossa, né? Eles são a exceção. Toda regra tem uma exceção. Então, eles deram certo com outro tipo de imposto. Mas todo o resto do mundo tem o IVA, né? O Sales Tax, ele permite também uma competição entre as unidades da federação. O nosso modelo de federação é muito diferente do deles. Lá você tinha uma série de unidades se desenvolvendo e se juntando para formar a nação. Aqui foi de cima para baixo. O Brasil é um país, em termos de cultura, língua e todas as questões que a gente pode usar para explicar por que um país é unitário ou federativo, homogêneo. O que é a nossa principal disparidade que justifica a gente ser uma federação? É a econômica. Disparidades brutais de renda entre as regiões que precisam ser corrigidas, mas com os instrumentos corretos. Desde Celso Furtado nós estamos tentando fazer isso, com a Sudene, com uma série de projetos para desenvolver o Nordeste, etc. Mas não conseguimos, né? Você vê a desigualdade entre as regiões
continua ainda muito elevada. E a partilha de receitas, Paulo, que foi o principal mecanismo para tentar coibir essas distorções e essas discrepâncias e desigualdades, não foi eficiente. Tem uma série de estudos que mostram que você partilhar receitas sem contrapartida, quer dizer, sem que essa receita vá para investimento em infraestrutura e vá para a educação, o que acontece é que você só aumenta a renda da burocracia local. Quer dizer, a renda per capita como um todo da localidade não melhora. Então, nós precisamos evitar cometer os mesmos erros do passado. Caminhar para um novo modelo, né, que permita maior eficiência, né, estímulo à produção. E, claro, nós temos que ter também mecanismos que estimulem o desenvolvimento das regiões mais pobres. No trabalho que nós divulgamos agora nesses dias, que é um comentário da IFE, né? Essa série vai ser para que a gente possa se posicionar mais tempestivamente aos eventos da conjuntura. Nós falamos justamente sobre isso, o Pacto Federativo, e como se pode aproveitar todas essas demandas que os estados estão trazendo para endereçar as reformas estruturais, né? Política é isso, é uma troca, né? Uma análise que vocês fizeram também recentemente é sobre as mudanças demográficas do Brasil e os efeitos de longo prazo disso. O que você pode dizer sobre essa questão? O Brasil está se tornando um país mais velho, isso é positivo, porque com todos os problemas que tem o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, com tudo que a população ainda sofre, né, nas filas e etc., nós melhoramos. As pessoas estão vivendo mais. Do ponto de vista do financiamento do Estado, isso tem implicações. Quer dizer, nós vamos ter que gastar mais com saúde e com previdência. Só de saída já tem essas duas consequências. Por isso a reforma da Previdência é importante. A reforma da Previdência não é uma maldade, ela é uma medida que vai viabilizar a própria existência da possibilidade de se ter pagamentos de pensões e aposentadorias que sejam minimamente civilizadas para o grosso da sociedade, sobretudo os mais pobres. Saúde. Nós vamos ter que gastar mais com isso. E saúde é uma coisa que quanto mais você oferta e quanto maior a qualidade que você oferta, mais as pessoas vão demandar. Então, o Sistema Único de Saúde, pela Constituição, ele é integral e universal. Eu e você temos o mesmo direito de acessar esse sistema gratuito, né, do que pessoas que têm uma renda mais baixa que a nossa. Será que isso é justo? Quer dizer, pode até ser, mas ele custa muito caro. Então, tudo isso vai precisar ser rediscutido. As projeções são importantes por isso. Você ter projeções macroeconômicas e fiscais para saber o tamanho do orçamento nos próximos 10, 20 anos e a partir disso se programar. O que a gente olha hoje, a pizza do orçamento e as fatias, como elas estão destinadas, elas não vão ser mais dessa forma nos próximos anos. E a gente vai ter que se programar para ver qual vai ser esse espaço fiscal para que os governantes possam executar as políticas que a sociedade deseja da melhor forma possível. Já indo para o final aqui, voltando para a conjuntura, os parâmetros de previsão de crescimento, de juros, de evolução da dívida, etc., vocês mudaram alguma coisa recentemente? Não? A gente faz as revisões dos cenários de 6 em 6 meses, né? Porque, diferentemente do mercado, a ideia é que a IFE não precisa ficar buscando acertar projeções, mas dar direções do que pode acontecer. Por exemplo, no nosso cenário base, a projeção de crescimento era 1,8%, que está bem alta para esse ano. Mas no cenário pessimista, a gente já tinha precificado um crescimento mais baixo, próximo de 1%. O que vai acabar acontecendo em 2019? Talvez algo intermediário entre o cenário base e o cenário pessimista, porque essa medida do FGTS vai turbinar um pouco a coisa. Então a gente deve crescer um pouco acima de 1%, né? Em termos de juros reais, nós estamos vivendo um período de juros reais muito baixos. Por que a demanda não reage? Porque tudo isso que a gente comentou, quer dizer, o canal das expectativas está entupido. Você precisa gerar um quadro de confiança melhor para potencializar o efeito do juro baixo. Agora, eu alerto também que se nós não avançarmos no ajuste fiscal, esse juro vai crescer nos próximos anos. Tanto é que o juro médio do nosso cenário real, né, descontando a inflação esperada, é acima de 4%.
Em que período? Até 2030, Até na 2030. média. Certo. Por que que ele volta a crescer? Porque como a gente tem aquela questão do hiato que eu mencionei, hoje ele está muito aberto. Tem uma ociosidade grande, um desemprego elevado. Então não tem pressão inflacionária. Mas quando esse hiato começar a fechar, aí, de novo, o Banco Central vai ter que aumentar os juros. Então, para a gente sair dessa armadilha, desse equilíbrio ruim, a raiz do problema é o fiscal. Claro que tem outras discussões, né? A gente falou de política cambial e tudo, mas a raiz do problema é o fiscal. E a gente vem empurrando com a barriga a solução desse problema. Não vai dar mais para fazer isso. Os juros baixos, em termos de contas públicas, qual é o efeito disso, já que uma das principais despesas, ainda que contábil, já que a gente não paga de fato os juros? Esse é um os juros. tópico importante, quer dizer, esse ano pode ser que a gente tenha o menor pagamento de juros das últimas décadas. Por quê? Porque a redução da Selic gera uma redução do custo médio da dívida. E como a nossa dívida está muito atrelada à própria Selic, quando você derruba o juro, isso gera uma queda, produz uma queda no custo de financiamento e nos pagamentos de juros. Então, ainda que a dívida seja muito alta, o pagamento tende a ser menor no total. E a equação de sustentabilidade da dívida melhora, porque até essas discussões que o André Lara Rezende trouxe recentemente, né, nos artigos, com as quais eu não concordo necessariamente, mas um ponto importante é que para você analisar o equilíbrio fiscal, você tem que ver duas taxas e como elas se relacionam, que é a taxa de crescimento real do PIB e a taxa de juros reais. Quer dizer, se o juro está muito mais alto que o crescimento, fica muito difícil estabilizar uma dívida de 80%, por exemplo, né? Uma dívida dada. Quanto menor essa diferença entre o juro real e o crescimento, mais fácil para você estabilizar a dívida. Traduzindo isso, menor o esforço fiscal primário que você precisa fazer, menor o tamanho do corte de gastos que precisa ser feito. Agora, jamais se deve imaginar que só porque o juro está baixo, então eu não preciso fazer o ajuste nas contas primárias. Ao contrário, a gente precisa aproveitar esse momento de juro baixo e avançar nas reformas que permitam conter o crescimento do gasto obrigatório. Porque essa é a variável principal, né? Nós estamos cortando nos últimos anos investimento, gasto discricionário, né? Não estamos cortando salários e despesas obrigatórias. A despesa previdenciária, a despesa de pessoal, a despesa de aposentados, né? Incluindo o INSS e setor público federal, mais o BPC, que é benefício de prestação continuada, abono salarial e seguro-desemprego, essa meia dúzia de gastos que eu mencionei agora, eles representam 3/4 do orçamento. Você pega o orçamento, divide em 4 fatias, 3 fatias vão só para essa meia dúzia de gastos. Sobra só uma fatia, e essa fatia vai emagrecer ao longo dos próximos anos, né? Se nós não fizermos as reformas estruturais, ela vai emagrecer e ela tem que contemplar uma série de gastos como saúde, educação, investimentos, o custeio da máquina, né? Então, esse é o quadro. É gravíssima a situação fiscal, só a reforma da Previdência não vai ajudar, mas ela é um ponto de partida muito importante. Bom, para concluir, você falou da IFE, tem algo que você queira acrescentar sobre a instituição? Olha, é importante aproveitar a credibilidade aqui do Poder 360 e o papel que vocês têm feito em estimular o debate técnico, né, qualificado, com informação de alto nível, para compartilhar com as pessoas o fato de que a independência da IFE vem justamente do mandato fixo, né, dos diretores. Então nós temos um colegiado de diretores, a gente decide anualmente um plano de trabalho, tudo é feito de maneira técnica, com uma equipe enxuta. Nós não chegamos a 10 pessoas, temos 9 pessoas, incluindo estagiários, assistente administrativo, etc. Todos têm mestrado ou doutorado, né, nas áreas afins. Então esse trabalho que vem sendo feito lá dentro do Senado Federal, ele está blindado, né, da questão político-partidária. E é por isso que ele tem sido utilizado tanto pela imprensa, pelos especialistas, pelo mercado. E o benchmark é o CBO, como eu mencionei, né, nos Estados Unidos, e o Office for Budget Responsibility no Reino Unido também. A IFE portuguesa também é uma referência interessante, Austrália, Canadá. Hoje tem 40 países no mundo que têm instituições como essa.
Então, apesar de ser um trabalho difícil, porque o nosso recado é sempre duro, né, cortar gastos, fazer reformas, né, eu acho que é algo importante nessa conjuntura que nós estamos vivendo, que ainda é de uma crise muito séria e que vai demorar ainda alguns anos para ser resolvida. Felipe Salto, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Eu que agradeço, parabenizo também essas iniciativas do Poder 360 e a IF está de portas abertas para ajudar no que for possível.